Olá pessoal, eu sou a professora Roberta, quero dar as boas-vindas a todos vocês ao meu primeiro vídeo estudando a história. E nós vamos aprender alguns conceitos e curiosidades sobre esse componente curricular tão rico que é a história. Bom, nessa primeira aula a gente vai discutir um pouquinho algumas questões que precisam ser respondidas. O que é a história? Para que você precisa estudá-la? Qual a importância dela para o mundo? Então vamos lá. Antes de tudo, eu queria te contar uma coisa. Você sabia que existe a diferença entre a história escrita com H maiúsculo e a história escrita com H minúsculo? Pois é. Toda vez que a gente falar da história enquanto uma ciência humana, que é fruto de pesquisa, de produção acadêmica e análise, a história com H maiúsculo. Quando a gente refere a história como um conto, uma narrativa, onde alguém conta uma história que você ouviu falar, nada que precisa de uma comprovação nem estudo, é história com H minúsculo. E aqui, durante nossa jornada, toda vez que a gente falar em história, sempre história com H maiúsculo, beleza? Então vamos lá. A pergunta que não se quer calar, afinal, o que é história? Eu imagino que você esteja pensando a resposta sobre essa pergunta. A história é a ciência que estuda o passado para compreender o presente e se preparar para prever o futuro? É isso? Não. Existem vários erros nessa indagação, né? Então, nós vamos ponderar agora. Ninguém prevê o futuro. Pelo menos até então. Historiador nenhum vem com uma bola de cristal capaz de conseguir ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. A gente consegue, através do estudo do passado, usá-lo como referência para o nosso presente e tentar, a partir disso, deslumbrar o futuro que a gente almeja, que a gente quer. Mas nada garante que vamos conseguir. Mas essa ideia que a história se repete não é verdade não, sabe por quê? Porque toda a história é fruto do seu tempo, dos seus acontecimentos, da sociedade, daquele tempo histórico e daquele espaço. E a história não é uma narrativa linear. Com o passar do tempo, ela vai sofrendo alterações, avanços e processos. E não é porque algo aconteceu daquela mesma forma atrás, vai se repetir há alguns anos. Porque para além que a história é linear, existem algumas adversidades que muitas vezes fogem da ação humana. Por exemplo, interferências da natureza, como períodos de longas chuvas ou secas intensas, tsunamis, terremotos, muitas vezes interferências biológicas, como o novo vírus, que vem trazendo para a gente uma situação de pandemia que ninguém havia previsto. Então a história não pode ser prevista. A história é a ciência que estuda o homem no tempo. Toda vez que você pensar num determinado tempo que existe ser humano, existe história. Então, peraí, eu existo, eu sou humana, então eu estou aqui na minha casa, então eu faço história. Você faz história, eu faço história, todo ser humano que você conhece faz história. E é bem interessante isso, né? Mas se eu faço história, por que ninguém lê sobre mim? Por que eu não estou no livro didático? Por que eu não leio sobre as pessoas que eu conheço? Infelizmente, a verdade é que eu e você, no momento, não somos relevantes para a história. Mas, pelo menos até então, pode chegar um momento em que as pessoas vão estudar sobre mim, sobre você, quem sabe, né? Então, quem define o que é importante ou não na história é o historiador. É aí que o historiador é o responsável por analisar diversos fatos e acontecimentos de regiões, de espaços e filtrar tudo que ele quer estudar e conseguir produzir na sua narrativa, no seu texto. Por que ele faz isso? E como ele faz isso? Através da sua pesquisa e metodologia que ele vai escolher. Ele tem várias fontes e ele vai selecioná-las, as que mais interessam, de acordo com a sua pesquisa. Mas vocês concordam comigo que quando o historiador ele seleciona algumas fontes, ele deixa outras de lado? Essas outras, inclusive, podem ser estudadas por outra pessoa com o mesmo fato histórico e ser analisado por várias pessoas. São apenas visões diferentes sobre o mesmo fato histórico. A mesma coisa é imaginar uma situação na nossa casa. Chega um visitante e você conta uma versão de alguma história, eu conto de uma forma, meu pai conta de outra. Então existe alguém falando verdade e outras pessoas mentindo?
não, existe apenas várias versões de um mesmo fato. Então é importante que todas as vezes que você estiver estudando sobre um acontecimento, sobre algum fato histórico, algum personagem histórico, pode existir várias visões sobre o mesmo assunto. Isso não quer dizer que um está errado e o outro não está falando a verdade, tranquilo? Sabendo disso, fica a grande questão: para que eu preciso estudar história? Bom, cada um tem, né, na sua escola o componente curricular de história e precisa aprender. Mas por que ela é importante? Ela nos faz conhecer um pouco mais sobre a nossa identidade, quem a gente é, de onde a gente veio, a história dos nossos antepassados, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, da nossa cidade. E tem algumas questões que ela passa batida e que a gente nunca para analisar. Você já parou para pensar por que você usa roupa? Por que você come? Porque a gente gosta tanto de uma comida? É a história que ajuda a responder todos esses questionamentos. E é claro que é através da história também que a gente consegue ter acesso a todo o universo cultural, de produção de filmes, peças de teatro, músicas e, como eu falei, entender um pouco mais quem somos. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bem mais sobre a história. Então, obrigada por estar comigo até o momento e eu queria que vocês pensassem a história como um componente importante para a nossa vida. Hoje nós encerramos por aqui e até a nossa próxima aula. Um abraço!